cinza. Nós estamos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, ou uma adivinha, ou uma, de acordo com a tradução, ou uma pitonisa. Aqui na NVI está, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Olha, um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimos. Eles anunciam o caminho da salvação. Olha que impressionante. Nós muitas das vezes não reconhecemos o homem e nem a palavra de Deus quando está nos coordenando, nos levando à verdadeira vitória na vida. Mas o inimigo, ele enxerga de longe. Quando você está salpicado pelo sangue de Jesus, igreja, ele te vê, ele atravessa a rua. Você não se apercebe, mas ele foge de você. Olha aí. Estes homens são servos do Deus Altíssimos, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Você já pensou, Silas e Paulo? Todo dia ia para determinado local, para oração, e lá vinha aquela mulher lá. Estes são os homens de Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. E foi indo, e foi indo, e foi indo, até que Paulo, está na hora de mandar andar. E aí nós vemos que, no nome de Jesus, ele expulsa aquele demônio, aquele espírito de adivinhação, aquele espírito de confusão, aquele espírito que tentava adivinhar o futuro, tapeava quem ouvia. Quando ele falou em nome de Jesus, no mesmo instante esse espírito deixou. Eu creio, eu não sei, a Bíblia não nos relata, mas essa moça acho que deve ter sentido um alívio tão grande, uma paz tão grande que ela nunca tinha visto, nem sentido, nem ouvido falar na vida. Porque ela se encontrou, ela com ela. Não diríamos com Deus porque é uma pagã. É uma mulher que era usada por demônios, como temos hoje. Pessoas sendo usadas, uma atrás da outra aí. Demônios destruindo lares, destruindo famílias, trazendo miséria para casa, trazendo dissensão, egoísmo, inveja. Nós vamos ver, a palavra vai nos mostrar. Porque aqui nesse versículo aqui nós vemos o espírito pela qual predizia. Lá naquele tempo eles chamavam de Pitom, esse espírito. Pitom demoníaco. Pitom era uma serpente. Era uma serpente adorada em Delfos. Olha como o inimigo, ele ludibria, engana, ele enche os olhos da pessoa de ilusão com coisas. Mas aqui está a própria cobra, a gente já lembra logo de Gênesis, né? Onde a cobra invade o Éden
e é usada pelo maligno para trazer destruição para todos nós. O termo pitão, ele veio a ser aplicado às pessoas pelo qual o Espírito usava aquela pessoa. Então, de pitão, eles começaram a usar como pitonisa, adivinha. Ela adivinhava através desse espírito maligno. Significando como se fosse uma deusa Apolo. Então, ele floreia, ele maquia, ele te induz você a crer. Por quê? Ele faz um projeto bonito diante de você. Se você não está preparada, não está diante de Deus Altíssimo, na palavra, alicerçada na rocha viva, aquilo te ilude de uma tal forma, porque ele pega o passado e traz para o presente e te induz a acreditar que está fazendo adivinhação. Ele não sabe o futuro. Ele prenuncia algo que te deixa encabulado. Normalmente pega pessoas já destruídas, arrebentadas, confusas, e joga aquilo que aconteceu para confirmar aquilo que vai acontecer. E a pessoa se encaixa nesse meio. O que aconteceu é fácil. O demônio, com sua perspicácia, sua inteligência, a sua vivência, ele conhece tudo, ele tem um arquivo. Ele não é relaxado como nós, não. Ele tem um arquivo, tudo bonitinho. Ele tem lá o zap dele lá, coloca tudo lá, ele armazena tudo lá. A hora que ele quer saber qualquer coisinha, ele aperta um botãozinho, ele não é bobo não. E usa o passado, trazendo para o futuro. E você que está destruído, cai, mas cai que nem um peixinho. Fazem necromancia. Tudo para iludir a pessoa. Por isso que eu falo, realmente, eu tenho convicção comigo que predizer o futuro, o Espírito Santo me contesta aqui dentro. Predizer o futuro, só o nosso Pai que está no céu. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só e só. Aqui nós estamos vendo Paulo, que nós conhecemos, que foi conduzido ao Evangelho na ida para Damasco. E nós todos conhecemos a história, né? Paulo é um homem culto, um homem que conhece a lei, exigente. Um homem que estudou debaixo de Gamaliel, o principal da sinagoga. Paulo pertencia ao farisaísmo, os homens que se diziam os maiorais. Um homem duro. Dizem que Paulo, os cristãos, que era criminoso, que era isso. Paulo fazia determinadas coisas através da lei. Ele não saía fora da lei. Só que feria o cristianismo. Ele feria a Jesus. E ele achava que fazendo a lei ser cumprida, matando cristão, perseguindo cristão, ele achava que estava fazendo um bem. Eu tive época na minha vida também, que há 40, 50 anos atrás, eu também servi ao inimigo. Também fui para o outro lado. E achava que estava fazendo bem, porque determinadas coisas aconteciam, sinais aconteciam, mentiras, grossas mentiras, mas nos tapeava até a mim. Eu estive em centro de Umbanda, dando o tal do passe, e as pessoas vinham no outro dia me agradecer que tinha resolvido isso e aquilo. É confuso, irmãos. Então, Paulo seguia a lei mosaica ao pé da letra. Até que teve um encontro. Vocês sabem. Caiu do animal, do cavalo, e ficou cego. E Jesus trocou uma ideia com ele. Ele falou, quem
quem é, quem não é, né? Não, sou eu que você me persegue, sou Jesus Cristo. Você está me perseguindo por quê? Vai ficar ceguinho aí, vai lá para a cidade. Eu vou mandar um profeta lá para te endireitar. Aí tirou, foi lá o profeta, um homem de Deus, não queria ir, porque falou, não, esse homem aí é assassínio. Eu vou lá orar por ele, não, pode ir lá que ele vai conhecer eu de perto. Ele vai ter um encontro comigo, não se preocupa não. Só que, porém, ele vai levar o evangelho para gentios, para romanos, para judeu, para rei. Ele pode, ele vai fazer. Só que vai sofrer muito. Então vai lá e ora por ele, tira as escamas. Igreja, nós temos que tirar a escama dos nossos olhos, enxergar o mundo espiritual, caminharmos pela palavra de Deus. A lei já foi cumprida, Jesus está no teu coração. Pela graça, pelo poder. Então nós temos um homem convertido, né? Ele está convertido ao cristianismo, é um seguidor de Cristo. Mesmo depois desse encontro com Jesus, ele ficou lá uns 10 anos, viu, irmão? Não é assim da hora para outra. 10 anos lá construindo a barraquinha dele, que ele era construtor de barraca. De tendas, que usava muito para as guerras, romano. Ele tinha cidadania romana e judaica, então ele tinha um privilégio, ele trabalhava e ganhava bem, era um homem que era um empresário da época. Tinha pouca gente, o pai dele era empresário. Você imagina construir tenda para o exército romano? Deveria ganhar muito, né? É um homem de posses, um homem culto. E Paulo está aí no início da conversão, e essa moça endemoniada perseguindo a ele, correndo atrás deles. Vamos dar uma olhadinha como é que se sucede em Atos 26:15. Um pouquinho para frente. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui com Paulo. Atos capítulo 26, versículo 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Olha aí. Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir, igreja, Deus nos constituiu seus discípulos, seus seguidores. Foi Jesus que te trouxe aqui. Jesus teve um encontro contigo e Jesus falou, vá para a minha casa. Lá eu tratarei contigo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Olha só que maravilha. E hoje Deus, Jesus se mostra a ti pela palavra, pelos sinais, pelas maravilhas, pela tua vida. Dia, cada dia melhorando, dia, cada dia tendo prosperidade, dia, cada dia tendo alegria, sendo testemunha de que Cristo é na tua vida. Versículo 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, as quais eu o envio. Olha que gozado. Eu o livrarei do seu próprio povo. Quem era o próprio povo dele? Judeu. Agora vocês imaginam, ele aparentemente traiu o judeu, se voltou para o cristianismo. Como é que ele vai pregar na sinagoga lá? Os caras atropelam ele, falam, é traidor. Aí ele vai pregar para os gentios, aqueles que estavam convertidos ou estavam se convertendo a cristão. Mas esse cara acabou de matar um monte de cristão, ele vai pregar o quê? Olha a situação desse homem. Dos dois lados ele estava numa situação difícil. Como é que fazer? Olha a dura coisa que ele teve que fazer em nome de Jesus. E nós às vezes achamos que qualquer tropeço aí atrapalha, né?
Esse homem teve que enfrentar tudo daquilo que ele fez e praticou. E ter que dar testemunho de Jesus na vida dele. Um lado traidor, outro lado matador. E aí? Como é que ele se justifica? Só Cristo mesmo. Tem coisas na tua vida que não adianta você querer explicar nem fazer nada. É Jesus na tua vida que vai te mostrar. E vai abrir o teu caminho. E vai abrir o teu caminho. Ah, igreja. É o Espírito Santo que está falando, viu? Não é pastor, não é nada. É a palavra de Deus. E para que Deus, o Senhor Jesus, quer isso para a sua vida, igreja? Como quis para Paulo. 18. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, glória a Deus. Das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus. Seja louvado o teu santo nome. O que nós queremos mais, igreja? É a palavra de Deus. E do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Olha que maravilha. Quer dizer, até aquele grande dia que nós não tínhamos aceitado Jesus, nós tínhamos pecado que não, eu acho que não dá nem para falar. Eu creio mesmo que não dá para falar muita coisa que eu fiz, não. E todos nós fomos resgatados de um mar de lama, de sujeira, de indignação, de tudo o que é contrário à palavra de Deus. Para que receba o perdão dos pecados, herança entre os que são santificados. Quer dizer, ele te tirou de lá, te perdoou o pecado, te santificou, te separou. Olha o que está falando a palavra aqui. Recebam perdão dos pecados e como herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, você não deu nada em troca. Pela fé no nome de Jesus, vocês estão separadinhos para Deus. Aquela casa, aquela cidade maravilhosa, você vai morar nela. É só seguir essas palavras. Não tem como errar, igreja. Não tem como errar. Aqui ele já é um homem novo, Paulo. Aqui ele já está tranquilo, sossegado. E vai evangelizar. Numa de suas visões, ele é mandado ir para Filipos, uma cidade. Filipos. E aí, aonde acontece que nós estávamos lendo, uma moça adivinha, o segue falando tudo que o Paulo fazia, aquela mulher lá toda hora, todo dia. E ia atrás de Paulo, e perturbando Paulo, e aborrecendo Paulo. E ganhava dinheiro com isso para ela? Não, coitadinha. Não. Ela estava escrava, igreja, dos homens, trabalhava para os homens, não ganhava nada, trabalhava debaixo de rei, e era escrava de quem? De Satanás. Olha a situação dessa moça. E quantos que a gente vê que está amarrado de todo lado? Por isso que nós temos que estar vigilantes, com atenção, para resgatarmos através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, essas pessoas dessa prisão. E ela falava tudo que Paulo fazia, né? Ganhava dinheiro para os seus senhores. Ah, meu Deus do céu. E só dava lucro para quem? Para aqueles homens. Era escrava civilmente de homens. E espiritualmente do inferno. Espiritualmente do inferno. Agora vamos ver. Eu não vi ainda homens e mulheres que trabalham em centro, que fazem adivinhação, que fazem macumba, que fazem tudo quanto é tipo de coisas que não condiz com a palavra, tapeando, enganando. Eles cobram fortunas, viu? Já vi muito testemunho, cobram fortunas. Aquela mulher que era que fazia lá os trabalhos para o Collor, na época dele, de presidente.
Na casa da Dinda, matava boi. Ela disse que matava, o que matava de animal lá naquele lugar era... Ela ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Isso daí, palavras dela, eu li o relatório. Porque depois ela se converteu, graças a Deus. Porque o Collor, você viu o fim, né? Viu o fim do Collor. E estamos vendo os outros fins dos outros também que continuaram, né? E tem mais gente. Tudo que mexe com essas coisas aí. Gasta fortunas para fazer o mal, para ficar rico. Essas pessoas estão sempre na miséria. Sempre na miséria. Sempre faltando alguma coisa. 40 anos atrás, 40 e poucos anos, ele não tinha nascido ainda. Estava para nascer. Me foi roubado um caminhão. E eu comecei naquele negócio de vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. E um homem que me apresentaram, eu já mexia com essas bobageiradas também, que fui induzido a isso, me deu um prazo para me achar o caminhão. Ele me deu, eu lembro como se fosse hoje, 28 dias. Lá, 29. E realmente, quando deu 20, no 29º dia, o DEI que ligou, a dona Jurema, grávida para nascer o Cláudio, atendeu e tinham achado o abençoado caminhão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, este homem fazia isso, fazia aquilo outro. Volta e meia, ele ia lá no posto, sem roupa rasgada, de chinelo no pé. E todo mundo pagava direitinho, dava-se muito. Não tinha o que comer em casa. Não passava 15, 20 dias, eu tinha dó, ficava com dó. Então você vê o fim de um homem que não está diante de Deus. E olha, o mundo espiritual é vivo, hein? Este caminhão, um dia eu estava perturbado, eu falei, eu não acredito mais nisso, nem naquilo, nem naquilo outro. Invoquei o espírito das crianças lá, os herês, e em cima. Fiz o que tinha que fazer lá, abaixei, falei, ou é verdade ou você me mostra. Me mostraram. Aí eu olhei o caminhão, falei, vocês estão com brincadeira, meu caminhão não é vermelho, esse é vermelho, o meu era amarelo, essa carroceria não é ela, e fui. Isso daí eu estou falando, que eu não sei se foi para lá, eu sei que eu vi o caminhão lá, todo arrebentado, batido, trombado, eu vi. Eu não tinha ido ainda ver o caminhão, nem tinha notícia do caminhão ainda. Quando a polícia veio, que eu tive que ir lá fazer o reconhecimento, os ladrões tinham pintado o caminhão de vermelho, tinham trocado a carroceria, a lateral dele estava tudo destruída, precisou vir. Então, a gente precisa tomar um cuidado, a gente tem que... Não precisa ter medo do diabo, não. Mas como Jesus diz, vigiai e orai. Vigia, irmão. Vigia para que a tua vida estiver bem. Teria tanta coisa para falar, mas a hora não perdoa. Vamos ver se tem fundamento mesmo. Mas vamos voltar lá para Atos 16 de novo. Dá uma conferida no versículo 17 e 18. Atos 16. Versículo 17. Foi onde nós lemos. Vamos dar uma recada. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele anuncia o caminho da salvação. Quando ela viu Paulo, pregando, ela não conhecia Paulo, mas o espírito que estava nela, esse conheceu. Esse ela bateu. Quando Jesus atravessando o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, como preferirem, que desceu do outro lado, o que é que o gadareno falou logo que Jesus pôs o pé na praia? Que queres tu de nós, Jesus, Deus do Altíssimo, Filho do Altíssimo? Ele conhece. Ele sabe quando você está caminhando na rua que você tem a proteção de Deus. Ele sabe, ele conhece.
Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Nesse mesmo instante, o Espírito a deixou. Agora nós vamos lá para Deuteronômios, ver se o Espírito mal fala a verdade. Vamos tirar a dúvida. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 10. Vou já começar pelo 9. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando entrarem olha Deus falando, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Resumo, nós não temos que ir atrás da conversa nem da prática das coisas deste mundo. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios. Deus está falando alguma coisa que não aconteceu aqui? Tudo disso que Deus já está prevenindo. Porque mulheres e homens de Israel desciam ao vale de Inão, onde tinha um Deus bem grande, com as mãos bem grandes, que ele punha lenha dentro dele e deixava ele fervendo. Aí pegava a criancinha recém-nascida e ofertava ao Deus Moloque, ao Deus dos assírios. Então Deus já está prevenindo. Sabia que ia descer mulheres e homens lá com seus filhos recém-nascidos e oferecerem ao demônio. Vai lá em Isaías que você vai ver. Jeremias você vai ver. Ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Eu tenho eu creio dentro de mim, igreja, que aquele povo que estava lá, mesmo não devendo estar lá, se estivesse na posição do Deus, Deus arrumaria outra terra que mana leite e mel para o povo dele. Eu tenho certeza. Eles só foram jogados de lá para fora porque era desobediente. Era um povo cruel, um povo ruim. E por conhecer as Escrituras, Paulo sabia que era espírito adivinhador. Porque Paulo era exímio na palavra. No Pentateuco, que estava incorporado nela e falava coisas que tinham uma certa verdade. A cobra não falou meia verdade para Adão e Eva? Né? E tapeou. Ela não falou mentira, mas falou meia verdade, distorceu a palavra. Distorceu. Porque o pregador, o homem ou a mulher de Deus, ou profeta, não precisa de ajuda do diabo. Não precisa. Nós não precisamos de nada, além daquele que nos sustenta, além daquele que nos guia. Nós precisamos do quê? Da palavra de Deus. E o Espírito Santo que nos conduz em eterna alegria, igreja. Mais um pouco. Vamos voltar lá para Atos 13. Capítulo 13, versículo 4. Atos 13, 4. Amém. Enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia.
Aqui já está com Saulo ou Paulo, Barnabé, né? Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, esse não é o João evangelista, é João Marcos. João Marcos, que Marcos tinha o nome de João Marcos, que ajudava a Paulo. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha, um nome tão bonito, né? Quer dizer, o filho de Jesus. Bar-Jesus quer dizer o filho de Jesus. E era um danadinho, né? Era um danadinho, praticava magia e era um falso profeta. Pelo nome a gente fala, ai meu Deus, que maravilhoso esse homem, né? Pelo nome, olha o que ele era. Versículo 7. O que ele era? Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, ou Paulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, este é o significado do seu nome, né? Elimas quer dizer, é um nome semítico, que significa feiticeiro, mágico, sábio. Ele mesmo só próprio se definia. Opôs-se a ele e tentava desviar-se da fé o procônsul. Então Paulo, quando percebeu que ele estava querendo tirar o procônsul, que era um homem de autoridade lá, fora da palavra de Deus, Paulo fala, olha, você está falando que não deve, então você vai ficar ceguinho aí por um tempo, vai ver que realmente o que vale aqui é Deus. E foi o que aconteceu. Por um determinado tempo ele iria ficar cego. Olha o que ele fala no versículo. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos do caminho do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele escuridão e ele, tateando, procurava quem o guiasse. O procônsul, quando viu isso, falou, opa, quem é que está certo, quem é que está errado? Não precisava nem responder, né? O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o Espírito do Senhor. É assim na nossa vida, igreja. Hoje vocês têm o Espírito Santo, que lhes dá discernimento de tudo, para caminhar alegre e satisfeito. Gálatas 5. Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 19. Ora, olha o que a carne gosta. O nosso eu sou. O nosso eu sou nosso, não de Deus, hein? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discordância, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É tudo aquilo que nós estamos cansados de ver muitas vezes dentro da igreja. Intriga, dissensão, conversa mole, bobagens passageiras, que tentam arrebentar com a casa de Deus, com palavras vãs. Olha aí. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É sério, igreja. É sério, é muito sério. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, olha só.
Fora ficam. Aqui já está a revelação do Apocalipse, que é para aquele grande dia. Fora da cidade santa, fora da vida com Deus e com Jesus, fora da eternidade abençoada. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades, que nós já vimos lá atrás, sexuais. Olha como isso é bem repetido. Eu acho que uma das piores coisas que tem é o que a gente está vendo hoje em dia. A perversidade, sexualidade. A coisa aflorou que não se respeita mais a família, não se respeita mais criança. É só pedofilia. Homens cultos, homens de uma idade já que teria que ter vergonha na cara, no mínimo, tapeando criança através do computador. Homens que se destroem e destroem a família dos outros. Hoje eu estava vendo na televisão, o repórter falou que tem coisas que ele viu que não dá para se expressar de tão terrível que é com recém-nascidos. E é um homem de peso, um homem que fala a verdade. Ele falou que não dá para se expressar, que ele ficou com vontade de pegar o computador e tacar no chão. Quando o Magno Malta, aquele nosso irmão que é senador, mostrou para ele que ele estava pondo na cadeia tudo esses pedófilos. Homens grandes, médicos, doutores, advogados, não é na favela não. Vereadores, presidente disso, presidente daquilo, senadores, fazendo barbaridades com recém-nascidos, crianças de 2 meses, 3 meses. Então Deus, aqui nós já estamos, quer dizer, há 2.000 anos atrás já está alertando, mas lá onde nós vemos em Deuteronômio, há 4.000 anos atrás Deus já está falando. Ele já viu, ele já sabe, ele está alertando. Cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam, olha, aqui também é muito grave, amam e praticam a mentira. Eu entrei num tribunal um dia que eu fui chamado lá para resolver uns problemas que eu estava sendo acusado. Eu falei para Deus que eu não ia. O advogado falou que tinha que falar isso ou aquilo. Eu falei, não. Orei a Deus e entrei lá. Pois do jeito que eu entrei naquele tribunal, a juíza tomou todas as circunstâncias, só falou boa tarde para mim e falou, o senhor pode ir embora que eu vou resolver com quem está te acusando aqui. Saí de lá sem abrir a minha boca, igreja. E o meu advogado falou, às vezes a gente precisa falar alguma coisa que não é. Eu falei, eu não vou falar. E eu não, falei, eu não vou falar. Eu não estou aqui por mentira. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a coisa ficou séria para quem estava me acusando. Ela segurou ela, a pessoa que estava... E todos, tinha lá uma meia dúzia de pessoas... como é que fala? Vai lá testemunhar? Ficou todos lá. A última coisa que eu ouvi ela falar, falou, olha, você toma cuidado que eu vou te prender. Também não sei por quê. E o senhor está dispensado. Eu falei, bom dia e até logo. Foi o que eu falei. Então é grave esse negócio de mentira. Às vezes, se a gente cometeu algo que não deveria ter cometido, é melhor pagar por aquele algo, mas o teu espírito ficar livre, ficar liberto. E para terminar, Marcos 16. Igreja, é muito sério o que nós falamos aqui hoje sobre feitiçaria, sobre mentira, sobre tudo. Deus está alertando nós. Marcos 16, 15. Nos alertando e nos dando direção de vida, para que possamos ter vida e vida santa. E disse-lhes, vão pelo mundo, olha aí, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo mundo é todo mundo sem restrição, viu, igreja? E todo mundo é em todo lugar.
Não tem aqui, é em todo lugar. Onde nós estivermos. Porque, analisa uma coisa, nós podemos até ter tido um passado ruim, triste, como a maioria tem por um problema, pelo outro, por não conhecer a palavra. Muitas coisas que eu fazia que é errado, eu achava que não era errado. A carne falando mais alto. Muitas vezes até pior do que Paulo. Muitas vezes. Pior do que Paulo. Mas através de Jesus, nós vamos ver aqui, nós teremos a salvação eterna. Não tem como, é só se arrepender. Estes sinais, olha o que vocês ganham quando vocês estão direitinho na palavra. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, não, tem que seguir. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha, aqui você tem todo o diagnóstico de um profeta de Deus. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados, sem serem macumbeiros, sem serem feiticeiros, sem serem prognosticadores, sem ser nada. O nome de Jesus na tua vida e o Espírito Santo. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Quando você fala de Jesus, Ele está cooperando contigo através do seu Santo Espírito. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam, igreja. Jesus está te aguardando ao lado direito do Pai, intercedendo por você, pela tua família, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que é necessário para você ter uma vida santificada. Senhor, meu Deus e meu Pai, através do teu Santo Espírito, que essa palavra vai e produza o efeito em cada coração, em cada alma, para que os teus filhos que aqui estão, ao se verem diante de qualquer dificuldade, já se recordem que a tua palavra é o que guia, a tua palavra é o que conserta, a tua palavra é o que sara, que cura, que liberta e nos traz paz. E eu creio, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e a igreja que crê diz, e as palmas. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti.